minha área, educação escolar, meus colegas, homens e mulheres, da área de educação escolar na rede pública brasileira, recebem salários que são, no mínimo, indecentes. No mínimo, indecentes. Nem por isso deixam de se dedicar, de integrar. Você pode até dizer que nós temos problemas sérios como temos, mas não por falta de dedicação. Um soldado do Corpo de Bombeiros em qualquer região do Brasil, ele acorda de madrugada e parte das vezes passa o dia, por exemplo, infelizmente, mas ainda bem, retirando pessoas do meio de ferragens, em acidentes. Mas nem por isso o salário que ele recebe, que é muito pequeno, é suficiente para impedi-lo de querer fazer aquilo. Portanto, o reconhecimento financeiro, ele tem um peso, mas ele é um peso relativo. O que vale é eu achar que aquilo que eu faço, independentemente do retorno até que tenho, que ele seja algo que me honra, me eleva, me faz gostar de fazer. Evidentemente, uma das maneiras de reconhecimento é salário. Mas, quando é comemorado, quando eu tenho meus méritos trazidos à tona, quando eu sinto como importante aquilo que eu faço, eu gosto de dizer, Milton, que a coisa mais gostosa da vida é ganhar a vida cuidando de vida. Ganhar a vida cuidando de vida. Tem gente que o faz numa empresa que lida com alimentos, numa empresa que lida com segurança de saúde, numa atividade de docência. Portanto, o que me faz crescer não é só o retorno pecuniário que tenho, mas, acima de tudo, o que me faz me reconhecer. Isto é, me faz bem fazê-lo. Não significa que não canse. Um mau chefe, ele perturba a minha capacidade de reconhecimento. O mau chefe não é aquele que é eticamente maldoso. O mau chefe é aquele que não sabe gerir direito. É aquele que corrige ofendendo, orienta humilhando, que não tem clareza de qual é o caminho que se deva seguir. O mau chefe não é só aquele que me xinga. O mau chefe é aquele que, antes de mais nada, impede que aquele grupo de pessoas que atua junto, que ela tenha naquilo que faz alegria. Benjamin Disraeli foi um grande pensador e jurista britânico do século XIX. E ele diz o seguinte, ele diz, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que eu consiga pequená-la de algum modo. E o que é pequena na minha vida? Uma vida automática, robótica, servil. No mundo corporativo, no mundo das empresas, um trabalho que me leva a ter uma intensa atividade não pode retirar de mim a consciência do porquê eu estou fazendo aquilo. Isto é, mesmo que eu tenha que o tempo todo, como disse você, matar um leão por dia, enquanto eu me preparo para enfrentá-lo, a esse leão, eu preciso pensar, em nome do que faço isso? Por que é que eu faço? O faço porque isso engrandece a minha condição econômica apenas, ou além da econômica me faz ser uma pessoa que se sente bem na colaboração, na partilha da vida na comunidade, aquilo que a gente chama, claro, de filosofia de vida. Não apenas e tão somente, eu vou insistir nessa ideia, um modo robótico de vida, em que se faz o que você tem que fazer. E agora eu vou chegar à palavra que é usada desde o século XIX para quem trabalha sem sentido: alienação. Uma pessoa alienada é aquela que faz sem entender a razão, que atua sem perceber o motivo, que é inocente e útil na mão de outras pessoas. E no mundo corporativo, é claro que eu tenho que matar os leões diariamente. Eu não posso fazer com que eu imagine que só isso eu faço. Isto é, que eu me reduzo a ser um exterminador de leões. É muito pouco para uma vida curta. A empresa não deveria provocar esse assunto e essa reflexão? As empresas mais inteligentes estão fazendo isso. Aquelas empresas que não querem ficar apenas com um grande passado pela frente, empresas que queiram ter um pensamento estratégico, em que além delas terem os seus funcionários, colaboradores, trabalhadores, ali fazendo a geração de lucratividade, rentabilidade, produtividade e competitividade, elas geram também propósito naquilo que faz. Isto é, elas propiciam circunstâncias para que o funcionário não fique apenas se sentindo uma ferramenta de construção de lucratividade. É óbvio que a empresa inteligente, ela sabe que ela quer sim ganhar mais, essa é a finalidade dela, ter um lucro, ter uma renda, mas aquelas que o fazem sem trazer à tona a postura do funcionário, do trabalhador, como alguém que se sente reconhecido e ao mesmo tempo importante naquilo que faz, ela pode ter até uma atitude feitoral, né, quase que de capataz na gestão. Mas ela perderá fôlego num mundo em que o número de alternativas aumentou, em que a discussão sobre razões para fazer o que quero fazer, elas vêm à tona, e acima de tudo, as pessoas não têm mais a mesma modalidade de pensamento que se tinha
digamos até há meio século, em que eu sou absolutamente grato porque alguém me ofereceu um emprego e, portanto, eu tenho que ser servil, né, o resto da vida. Não. Hoje há muitas outras possibilidades e, especialmente, aí concluo, uma que é preciso trazer à tona. Não se confunda trabalho com emprego. Emprego e trabalho não são coisas idênticas, a tal ponto que eu posso fazê-lo individualmente, eu posso ter uma atividade que não é um emprego, mas ela é uma ação produtiva da qual eu obtenho retorno. Por isso, a empresa inteligente cria essa situação com frequência. Como pedir paciência para um jovem que já nasceu nesse mundo que se transforma em altíssima velocidade e que ele é ansioso para conquistar tudo, chega no mercado de trabalho e você olha para ele e diz assim: tenha paciência, meu filho. Paciência não é lerdeza. Há uma diferença entre paciência e lerdeza, assim como há uma diferença entre velocidade e pressa. Nós não estamos só no mundo veloz, nós estamos também no mundo apressado. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para almoçar, mas eu não quero pressa na refeição. O que hoje alguns jovens chegam no mundo do trabalho corporativo é com pressa. É diferente de velocidade. Velocidade é um sinal de perícia quando você faz algo. Pressa é um sinal de incompetência. Assim como paciência é uma perícia estratégica. Lerdeza é sinal de tolice. Por exemplo, fazer lerdamente é diferente de fazer pacientemente. Vou pegar um exemplo que nós dois, por várias razões, apreciamos. Um bom churrasco, para quem não é vegetariano, uma costela gorda, como a gente chama, ela tem que ser feita com paciência, não com lerdeza. Num sabadão, você põe às 8 da manhã, lá no alto, na última grade lá de cima, né, da churrasqueira, e a cada hora você vai baixando um pouco, para ela ficar pronta às 4 horas da tarde. Se você quiser uma coisa boa, tem que ter paciência. É diferente de lerdo. Lerdo, ela nem fica pronta. Ora, um jovem que chega tem que ser formado para a paciência. E formado para a paciência é dizer a ele algo que parece aviso antigo de trem, né, em estrada de ferro, que é pare, olhe, escute. Tenha senso de urgência, mas pare, olhe, escute. Isto é, preste atenção nas coisas antes de sair agindo de forma intempestiva. Mas, usando aqui o verbo que usamos agora há pouco, mas ele não é forjado para isso. Pelo menos é o que a gente assiste, o que a gente vê. Se ele chega numa empresa, uma das preocupações da formação de pessoas na empresa é forjá-lo, formá-lo, burilá-lo, de maneira que esse jovem, que tem senso de urgência, que tem capacidade de mobilidade, instantaneidade, simultaneidade e conectividade, que ele também tenha pensamento estratégico, paciência, compromisso com meta, respeito à hierarquia sem submissão e, ao mesmo tempo, capacidade de iniciativa sem ser intempestivo de maneira inconsequente. Nenhum de nós nasce pronto. Se assim é, nossa obra se constrói com dedicação no tempo, com as outras pessoas, mas, acima de tudo, com a capacidade de fazer com respeito e alegria.